Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, você, meu irmão, minha irmã, que está conosco nesta manhã de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão de Jesus Cristo, também conhecida como a Sexta-feira Maior, porque é onde se realiza todo o sacrifício, todo o plano de salvação de Deus pela humanidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia. E para melhor participarmos deste encontro, deste momento de oração, de reflexão da Palavra de Deus e também de partilha, convido a você a nos unirmos como filhos e filhas de Deus, como verdadeiros cristãos, através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Peçamos também neste dia de vigília, neste dia de reflexão, neste dia de tristeza para todo o cristão, onde o nosso Senhor, o nosso Rei, foi crucificado, morreu, foi judiado pelos malfeitores, para que assim nós pudéssemos ser resgatados das trevas do pecado para a luz de Deus. Rezemos para que o Espírito Santo nos acompanhe sempre em nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia desta Sexta-feira Santa nos traz o relato de todo o trajeto que Jesus fez desde a sua entrega aos soldados romanos até a sua crucificação e morte na cruz. João nos relata isto no capítulo 18, nos versículos de 1 a 19 e também no capítulo 42. Vamos, com muita atenção, ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que eles se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos dos homens? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos? Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daqueles a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Não, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és o rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos então disse: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma corda de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então entrou de vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto e baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disto, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com eles. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos conseguiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite esconder-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Sexta-feira Santa. Hoje é o dia em que devemos fazer silêncio. Devemos fazer um silêncio respeitoso, como aquele silêncio que fazemos nos velórios. Porque hoje estamos recordando o falecimento, a morte da pessoa mais importante que existiu nesse mundo. A morte do homem-Deus, a morte de Jesus Cristo. Este relato que João nos faz hoje, devemos levar durante este dia em silêncio, em vigília, refletindo cada versículo e entendendo o que foi que Jesus realizou por nós realmente. O que Jesus teve coragem, qual era o plano de Deus para que Jesus conseguisse nos trazer a libertação dos nossos pecados. Vemos aqui só um pequeno, breve reflexão. Jesus diz assim: tudo está consumado. E quando ele diz assim, o soldado se ajoelha e reconhece que este realmente era o Filho de Deus. Durante este dia de hoje, durante toda essa vigília pascal que estamos fazendo, devemos estar ouvindo esta frase onde Jesus diz que tudo está consumado, e ao ouvirmos ela, devemos, em sinal de respeito, em sinal de adoração, em sinal de agradecimento por tudo que ele sofreu por nós, nos ajoelharmos e nos colocarmos em oração. Pensemos hoje, neste dia, meu irmão e minha irmã, como nos preparamos para viver essa vigília pascal, para viver essa vigília da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está o nosso coração, como está a nossa intimidade com Deus. Nós buscamos resgatá-la através da nossa confissão, através da nossa Eucaristia, ou nós deixamos isso como algo sem tanta importância e durante o dia de hoje talvez nós vamos nos emocionar, talvez nós vamos nos arrepender, mas aquilo que nos é colocado, que a igreja nos pede, que a igreja nos deixa até como mandamento da igreja, às vezes nós não realizamos por falta de tempo, por achar desnecessário, por achar que podemos deixar para depois, mas o depois às vezes pode não existir para nós mais. Então fica a reflexão para nós estarmos também dentro dessa vigília da morte de Jesus Cristo, estarmos nos preparando também
para a nossa morte, que nós não sabemos quando virá. Peçamos a nossa mãe, que esteve presente com Jesus até os últimos instantes da sua agonia, da sua vida, do seu último respiro, e também ajudou a levá-lo para o túmulo, para que ela nos dê essa força, essa coragem, essa fé, essa confiança, essa esperança e essa humildade de aceitarmos a nossa cruz e de carregarmos ela com alegria, pois com ela nós estaremos salvando a nossa alma e às vezes levando outras almas à salvação junto conosco também. Irmãos e irmãs, rezemos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Nos despedimos aqui, em silêncio, nesta vigília pascal, para que possamos já entrarmos num clima de entristecimento que com certeza se tornará em clima de alegria quando Jesus, no domingo de Páscoa, voltar ressuscitado, voltar vitorioso sobre aquilo que nos causa a morte, sobre o pecado. Amém? Amém. Peçamos que Deus, por intermédio de nossa Mãe da Misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.